Cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que venho uma vez mais fazer a leitura da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Esses vídeos estão sendo postados na página Escrituras Sagradas Compartilhada. Nessa mesma página do Facebook eu peço a você que curta, compartilhe e convide todos os seus amigos para que possam participar junto conosco desta leitura diária. Tá ok? Hoje nós faremos a leitura do Antigo Testamento de Gênesis, o capítulo de número 25 e o 26, tá? E logo no vídeo acima, nós vamos fazer a leitura do Novo Testamento, no livro escrito por Mateus, o capítulo de número 8, do versículo de número 1 até o versículo de número 27, tá ok? Agora vamos dar a leitura de Gênesis, Antigo Testamento. Acompanhe comigo através da sua Bíblia, em nome de Jesus. Está escrito assim: Abraão se casa outra vez, tá? Iniciando a leitura. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura e deu-lhe à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian e Gisbaque e Suá. E Joksã gerou a Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Surim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ebida e Euda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, separou do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. A morte de Abraão, versículo 8. E Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está a sepultura de Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Lai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, e depois Quedar, Adbel, Emisbição, Emisma, Dumá, e Massá, e Edade, Temá, Getur, Nefis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Ávila até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Agora os descendentes de Isaque, versículo de número 19, do capítulo 25. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, a Arameu de Padã Arã, irmã de Labão, Arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher,
porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esaú e Jacó. E cumprimentando-se os seus dias, ou melhor, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, com sua mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceu os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó preparara um cozido, e quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer de seu guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me serviria a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. E havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu lhe disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher e disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado com alguém deste povo, com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá.
E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a abrir o poço de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele mesmo vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque estenderam com ele. Ou melhor, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou-o Sitna, ou Sitina. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele, por isso chamou Reobote e disse: Porque agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nessa terra. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe de seu exército, e disse-lhe Isaque: Por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsaste do meio de vós. E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança. Que não nos faças mal, como nós não temos te tocado e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, dizendo-lhes: Temos achado água. E chamou-o Sebá, porque isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. As mulheres de Esaú, versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Berri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém, queridos?
Então a leitura do Antigo Testamento está feita. No vídeo acima vamos ler agora o Evangelho escrito por Mateus. Não esqueça, curta a página, compartilha e convide todos os seus amigos do Facebook para participar. Na própria página tem um íconezinho que está escrito lá, convide seus amigos. Vai lá, acesse, tique em todos os seus amigos e convide para participar da leitura comigo e com você, tá? Até o vídeo acima. Paz.